Então, vamos ver aqui agora, o Nicolas falando, esse gênio, Nicolas é um gênio, sobre Anthony Fauci. Esse cara que manipulou junto com a mídia brasileira, junto com a esquerda, que será pauta da esquerda contra a direita, porque eles nunca foram pela ciência, nunca acreditaram na ciência como não acredita. A esquerda nunca acredita em nada, a não ser as coisas que favorecem o bolso delas, dinheiro. E a esquerda ficou milionária, bilionária, com esse negócio da pandemia. E pegaram esse cara que o Nicolas vai falar, e colocaram ele como paladino da verdade. Contra a verdade, contra tudo que era o certo. E esse cara, hoje, é descoberto que ele foi o principal pivô da destruição do planeta. Das pessoas. Vamos ver esse cara, vamos ver o Nicolas falar, que é melhor. O Nicolas fala muito melhor que eu, vamos ver, vamos lá. Se você ainda não sabe o que está acontecendo, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre Covid-19 e as últimas revelações. Esse aqui é o Anthony Fauci, a principal autoridade científica na época do Covid, que defendeu e aconselhou todas as medidas durante a pandemia, de distanciamento social, máscara e principalmente as vacinas. E nessa semana passada, dia 29 de julho de 2026, ele entra novamente no radar de toda a mídia mundial, porque ele foi até o Congresso para poder responder algumas perguntas. E adivinhe só, ele invocou a quinta emenda dos Estados Unidos e negou a responder nada mais nada menos do que 111 perguntas. E tudo isso começou por conta... Esse cara mentia sobre distanciamento social, ele dizia que tinha que ter distanciamento social, ele dizia que tinha que usar 2 máscaras, às vezes 3. Ele mentiu sobre tudo. Sobre a cloroquina, hidroxicloroquina, sobre a vermectina. Ele mentiu sobre tudo. Ele teve a coragem, ele fez juramento. Ele fez juramento de hipócrita. E ele cagou em cima do juramento que ele fez e cometeu o maior... Ele sim, o genocida. Ele cometeu o maior genocídio mundial. Esse cara, tudo... E se eu falar pra você, tudo pela fama, nem dinheiro foi. Ah, mas ele ganhou milhões. Ganhou. Mas se você analisar que ele dobrou, ele tinha 7 milhões. Foi porque acabou a pandemia, ele com 15 milhões, é muito pouco. Para as vidas que foi tirada, pô. E não foi pelo dinheiro, foi pela fama. Foi pela fama. Ele achou legal estar na mídia. Ele achou legal ser aplaudido. Na carta que ele deixou, ele dizia que chegava em casa com a mulher estava lá assistindo ele na televisão, ele ficava feliz. Esse canalha aí, ó, esse canalha é apoiado pela esquerda. E hoje a mídia brasileira fica calada. O fica em casa, era tudo mentira. Porque é muito fácil mandar você ficar em casa quando você tem dinheiro no bolso. Quando você tem um contrato com a Globo, recebendo 40, 50, 100 mil reais por mês. Pra ficar em casa. Aí é fácil, pô. Um bando de vagabundo que nunca entrou na favela pra saber se dá pra ficar em casa. Que acha que ficar em casa é fácil. Ficar em casa foi fácil pra eles. Quando a Globo ia nos comerciantes, que tinha que pagar imposto, tinha que pagar luz, água, aluguel, e ia lá caguetar pra fechar. Isso que a Globo fez. É isso que a Globo fez. A Globo deveria ser fechada agora. Deveria ser fechada para entender o que é ficar sem trabalhar. O que é ficar sem conseguir pagar as contas. Foi isso que ela fez com muitos comerciantes. Muitos comerciantes tiraram a vida. O dinheiro que eles juntaram por anos juntando dinheiro, teve que fechar as portas, né? E porque a mídia estava batendo, fazendo a mídia X9, cagueta. Porque era contra Bolsonaro. Tudo foi porque era contra Bolsonaro. Esses canalhas. Vocês são canalhas da mídia. Canalhas. Vou repetir de novo. Vocês da mídia e todas elas, a mídia aberta, são prostituta. Prostituta. Vocês fizeram lobby da vacina. Vocês fizeram lobby da venda de máscara. Luciano Huck, esse narigudo vagabundo, fez até máscara para vender. Porque é assim que ele faz. Ele é do ramo do empreendedor, né? Aí ele viu que fez máscara para vender. Uma palhaçada generalizada. Uma palhaçada generalizada. Querendo que os outros fiquem em casa, porque vocês já estavam perdendo audiência e queriam que os outros ficassem em casa escutando vocês. Botaram placar lá. O Jornal Nacional tinha placar de número de mortes na pandemia. Tinha placar grandão lá, tantas pessoas que morreram. Que a pessoa era atropelada, computava como Covid. A pessoa morreu do infarto, era Covid. Na época da Covid, só morreu de Covid, nada mais. Você
Vai lá, procura lá saber se é mentira o que eu tô falando. Procura saber se é mentira o que eu tô falando. Que na época da Covid, só morria de Covid. Não morria, ninguém infartava mais, ninguém se tirava mais, ninguém era atropelado, ninguém morria de nada, de nada. O cara chegou lá no hospital com 3 tiros no corpo, morreu, botaram o cara com Covid. O meu pai morreu com chikungunya, de chikungunya. Botaram como Covid, aí eu fui lá e tive que pedir que eu quero o exame da verdadeiro. Eu falei, não era Covid. Meu pai não morreu de Covid. Até que os caras chegaram, não foi Covid, foi chikungunya. Mas já tinha ido o relatório, que tinha aquele relatório, o relatório já tinha ido embora já, dizendo que era Covid. Então não adiantou nada, porque ele ele entrou numa das pessoas de Covid. Porque a mídia bancou isso. O governo não, a esquerda todinha bancou isso. O Dória fez lobby da vacina. A vacina chinesa que veio para cá foi lobby de Dória. Só que o mais engraçado, esse lobby aconteceu em 2019, antes da pandemia. Não vamos esquecer isso. O Dória é um dos culpados disso. O Dória foi o cara que todo dia dava lá, fazia palestrinha na frente lá do palácio lá da Alvorada. Lá, não, da Alvorada não. O palácio aqui de São Paulo aqui. Todo dia na hora do almoço, ele ia lá falar as besteiras dele e botar a culpa no Bolsonaro. É isso que o Dória fazia. Todo dia o Dória fazia isso. Chamava os vassalos da imprensa, os idiotas da imprensa. Idiota! Vocês da imprensa são imbecis. Depois vocês querem ser respeitados. Vocês são imbecis da imprensa. Vocês são idiotas da imprensa. Porque teve muito jornalista, né, repórter, que acreditava mesmo. Não parou pra pensar 2 minutos. Cara, tem alguma coisa errada aí, pô. Tem alguma coisa errada aí, pô. Como é que a pessoa morre e tem esse trem lotado? Olha pro metrô, tá lotado. Olha pro ônibus lotado. Porra, não conseguiram parar para 2 minutos e pensa, caralho. Bota raciocina. E esse pessoal não tá morto por quê, porra? Era pra estar morto, todo mundo, porra. Se fosse verdade do que foram vendido. Vários atores aí que tomaram 2, 3 vacinas, morreram. Porra, a vacina primeiro foi vendida o seguinte, vai tomar, você não morre. Você só fica doente se for te pegar. Tomou, só vai ficar doente. Mentira! Tem gente que tomou 2, 3 e morreu. E morreu. Você deixa. O Covid existiu. O vírus existiu. Mas o vírus era tratado com remédio sem patente barata. O problema não foi isso. Foi que o seguinte, é a oportunidade da gente fazer vacina, enfiar placebo no corpo dos outros, e isso que aconteceu, foi placebo. Foi trombose, foi várias coisas que enfiaram no corpo, quando a gente morreu porque tomou vacina. As pessoas que tomaram vacina não chegaram, muitos vídeos eu vi que a pessoa não conseguiu chegar em casa. E tudo apoiado por essa mídia corrupta, que não falava sobre isso. Não teve a honra de voltar atrás. Estamos errados. Olha, o Bolsonaro, verdade. O remédio de matar piolho era o remédio que curava e matava esse vírus. Foi comprovado isso, pô. Vários hospitais. Os militantes da Globo, que não sabe fazer conta, não sabe de nada, nem formado em jornalismo são lá, jogados lá, para dizer que são jornalistas, estava querendo bater de frente com um médico formado. A doutora Anísia Yamaguchi, foi esculachada na CPI, da Covid, por aquele imbecil, daquele Omar Aziz. Na moral, Omar Aziz era para estar preso. Porque supostamente, eu não tenho como provar, e o julgamento dele sumiu. Mas ele, supostamente, assediou não, teve relação com uma adolescente de 12 anos. Esse cara, que foi o cara para vir com a doutora Nise Yamaguchi, Zeballos, Loyola, tudo médico consagrado, com vários estudos. E esses caras foram chamados, os médicos, esses caras são médicos formados, foram chamados de negacionista com um jornalista que não sabe quanto é 2 mais 2, pô. Isso foi a maior vergonha do planeta Terra, velho. Isso foi a maior vergonha do planeta Terra. E todo mundo avisando, cara, vai dar ruim. Fica em casa, a economia que vem depois. Se não tem Paulo Guedes no Brasil, se o Paulo Guedes não fosse um artista, um gênio, o Brasil tinha quebrado. Que era esse o objetivo da esquerda. Que a esquerda sobrevive do fudido. A esquerda sobrevive do idiota. Né? Por isso que o Lula foi reeleito. Mais ou menos, né? Mais ou menos por isso. Mesmo assim eu não acredito. Mas é isso aí. A esquerda vive disso.
Esse bandido desse Lula vive da desgraça dos outros. E ele estava na hora certa, no lugar certo. E se apoiou na mídia, se apoiou na doença, e a culpa é do Bolsonaro. É o genocida. Que ele foi, chamavam ele de genocida antes de ser julgado. Foi julgado. Foi para julgamento. E foi inocentado. Foi inocentado. O Bolsonaro foi inocentado sobre a Covid. Ele não era nem item para julgamento. Ele não cometeu crime nenhum. Pelo contrário. Quero saber se esse povo aí, ó, que obrigava você a usar 3 máscaras, que obrigava você a ficar em casa enquanto você tinha que botar comida dentro de casa, e obrigando o Bolsonaro a encher a bunda de vocês de dinheiro. Dá dinheiro, dá dinheiro. Manda dinheiro para os estados. Enquanto eu tava roubando lá, o PT, junto com o Jacques Wagner, Flávio Dino, Rui Costa, Pimenta não sei o que, Rui Pimenta, sei lá, essa desgraça toda, sumiram comprando respiradores em loja de maconha, de cannabis. Compraram, não receberam e tá tudo bem, pô. Ninguém foi preso. Como é que some 43 respiradores, um negócio de, acho que foi 40 milhões de reais? Como é que some os respiradores? Ninguém acha os caras, ninguém acha o respirador não chega, foi pago e tá bom, não tem a Polícia Federal atrás. Como isso, velho? Como isso? Ninguém fala nada, pô. Ninguém fala, todo mundo calado, pô. Vocês são, na moral, eu tenho tanto ódio da imprensa do Brasil e vergonha da imprensa do Brasil. É uma imprensa que não tem moral, não tem respeito, não tem credibilidade. Ela pensa que tem. E a internet veio aí, graças a Deus, a internet veio para derrubar essa imprensa mimizenta. Vamos continuar vendo o vídeo, que eu parei o vídeo no começo. Vamos continuar. O Senado ter tido acesso aos seus diários e documentos pessoais que mostravam um mix da diferença entre aquilo que ele conversava de forma privada e as suas decisões públicas quanto à pandemia. O Robert F. Kennedy Jr., que é o secretário de saúde dos Estados Unidos, disse que as revelações no diário do Dr. Fauci são, assim, bizarras, que basicamente ele mentiu sobre tudo. Tá vendo? O Fauci achava, ele tinha certeza. Como médico, ele sabia que a cloroquina funcionava. Mas como vagabundo e bandido, com ele que ele foi, ele não quis entrar, não quis a verdade. Ele mentiu. O bolso, para a imagem, naquele momento. Naquele momento a imagem valia mais do que a vida das pessoas que estavam perdendo, que poderia ser salva. Quantas vidas deixou de ser salva se as pessoas tivessem tomado cloroquina, hidroxicloroquina? Quantas vidas? Quantas vidas? Fala aí. Porque faziam, olha só, faziam matemática de quantas vidas Bolsonaro tirava. Matemática imunda. Faziam. Na Globo apareceu vários fazendo isso. Bolsonaro poderia ter evitado, esse mês Bolsonaro poderia ter evitado 200 mil mortes. Ah, esse mês o Bolsonaro poderia ter evitado 40 mil mortes. Faziam isso. Tá aí, tá provado, tá na internet aí. Quantas vidas não poderia ter sido evitado? Milhões de vidas. Se esse vagabundo, esse bandido, esse Anthony Fauci, não é só ele não. Vamos lembrar que não é só ele não. Anthony Fauci é uma peça do tabuleiro. Tem gente graúda em cima. Não foi à toa que Joe Biden deu perdão pra ele. Por quê? Por uma coisa que não estava nem sendo. Como é que você recebe um perdão? Por quê? Por que Joe Biden deu perdão a ele? Na hora que saiu. Antes de sair, deu perdão total a ele. Explica bem por quê. Se ele estava certo, não estava fazendo. Se ele não cometeu crime nenhum, pra que recebeu perdão? Explica pra mim. Você imbecil, idiota. Você petista. Por que uma pessoa que não cometeu crime nenhum recebe o perdão? Hein? Seu idiota, imbecil. Você que estraga o Brasil, estraga o planeta. Pessoas como você. Vamos continuar vendo. Sobre a transmissão, sobre a imunidade natural, sobre as vacinas, sobre o distanciamento, sobre as máscaras e mais. Eles descobriram pela primeira vez que depois do Fauci ter tomado a vacina, ele teve um efeito colateral pulmonar e escondeu de todos esses documentos foram levados para o Senado. E é aqui que essa história começa a ficar ainda mais curiosa e tenebrosa. Isso aqui é o Peter Navarro, que é conselheiro do presidente dos Estados Unidos. Como que um remédio que tem 70 anos, 70 anos, não tem comprovação científica para matar vírus? Que foi testado por vários motivos. Inclusive, para quem não sabe, para quem nasceu ontem, eu vou dizer para vocês, a Covid é da década de 50. A Covid é da década de 50. Tem várias etapas de Covid. Essa Covid é da década de 50. E foi tratada com hidroxicloroquina naquela época. Porque naquela época não tinha os bandidos que tem hoje. Naquela época foi tratado desse jeito, com hidroxicloroquina, ivermectina. Quer remédio, sabe pra quê? Piolho na cabeça de vagabundo na cadeia, usa ivermectina. Toma ivermectina pra piolho.
E esse remédio perdeu a patente e agora ninguém. É barato. R$ 5 você compra. Se você pegar R$ 50, 50 reais não era uma dose. Lembra que uma dose de vacina que você tomou, seu idiota, seu imbecil, uma dose de placebo que enfiaram no seu braço era R$ 150. Uma dose que enfiaram no seu braço, seu imbecil. No meu, não. Na minha filha, não. E na minha família, não. No seu. No seu enfiaram, porque você é burro. Você é imbecil, você é idiota. Você não parou 2 minutos pra pensar. Entrou na narrativa e quase morre por causa da narrativa. Deve ter perdido parente por causa disso. E jogou a culpa no Bolsonaro, com certeza, né? Porque é um idiota. Jogou a culpa no Bolsonaro. Vamos continuar vendo. Ou seja, com aquilo que foi descoberto nos diários do Fauci, mostrou que ele achava a hidroxicloroquina segura e pretendia disponibilizá-la. Mas depois que o Trump endossou o medicamento e a mídia explodiu, o Fauci volta atrás e começa a pressionar para poder ir contra o medicamento. O medicamento poderia ter salvado milhões de pessoas. Inclusive, no dia que ele estava no Senado, o senador Johnson foi e colocou na cara dele a comprovação daquilo que eles disseram que não tinha comprovação, sim, dos 6